ansiedade é normal? É muito comum que as pessoas se perguntem, tá, mas ansiedade é normal? Todo mundo que sente ansiedade tem algum problema? A ansiedade ela é inata, ela nasce com a gente. Ela é o nosso sistema de alerta de que alguma coisa tá errada. E quando que ela é um problema? Quando ela passa de um período, quando ela me gera prejuízo, quando ela me gera sofrimento, eu posso estar na frente de um problema com a ansiedade. A ansiedade foi muito importante quando a gente pensa lá no tempo das cavernas, em que os homens das cavernas precisavam sair para caçar e precisavam estar alertas, atentos ao que poderia ser um perigo, ao que poderia causar a morte de um deles ou alguém que estava junto com o bando. Então esse sistema de alarme, que existem nos animais também, não é só o ser humano que tem esse sistema de alarme. Os animais, especialmente os mamíferos, têm esse sistema de alarme que nos avisa sobre algum perigo. Só que quando a gente foi saindo desses perigos como ursos, leões, e a gente começou a ter uns perigos de financeiros, perdas, essa ansiedade ela foi ficando muitas vezes desproporcional à situação. Por exemplo, se eu sair à noite na rua, num lugar que eu não conheço e entrar num beco escuro, é normal que eu sinta ansiedade? Imagina se eu não sentisse. Pode ter um perigo lá? Pode alguma coisa de ruim acontecer comigo? Pode. Então a ansiedade ela vai ativar o meu sistema, que vai me dar um alerta, e aí o meu coração vai acelerar, a minha pupila vai dilatar para que eu possa enxergar melhor, o meu cérebro ele vai ficar preparado para ativar esse sistema e de luta ou fuga, que é importante para esses perigos que a gente pode enfrentar. É normal que a gente sinta ansiedade, desde que seja por um período, desde que eu tenha uma ameaça real, então eu tenho algo que realmente pode acontecer, a ansiedade ela vai ser efetiva, e eu não persista longos períodos com essa sensação de desconforto, porque o estresse ele é o causador, ele é o ativador da nossa ansiedade, quando eu tenho um fator estressor externo. Mas quando eu começo a persistir longos períodos, eu começo a paralisar, eu não consigo mais fazer as coisas porque a minha cabeça não desliga, a minha cabeça não para de pensar, eu começo a ter sintomas físicos, eu começo a ter uma tensão, eu começo a ter dores, eu começo a ter uma sensação de desconforto, eu não consigo me concentrar, eu não consigo mais prestar atenção nas coisas que eu preciso fazer, e isso de forma persistente, eu vou precisar buscar ajuda. Mas se você está passando por um problema, se você está passando por uma situação e você sente que não dorme direito à noite, que o apetite alterou e você tem um problema real relacionado a isso, essa ansiedade é a ansiedade que vai te ativar. Inclusive eu sempre falo, quando a gente vai tratar a ansiedade, que a gente tem que ter cuidado para não deixar essa ansiedade zero. Porque imagina, se eu não me preocupo com nada, se a ansiedade não existisse, porque muitas vezes as pessoas falam assim, nossa Júlia, se eu pudesse, eu queria que a ansiedade não existisse, eu não queria nunca mais sentir ansiedade. Mas a ansiedade é importante. Imagina, você tem um projeto para entregar e você não se preocupa, você tem zero, seu nível de ansiedade é zero. E aí você tem esse projeto para entregar, mas você não está preocupado. Você não vai fazer esse projeto. Então a ansiedade, ela também tem o seu efeito positivo, porque ela nos ajuda a mexer, a ir atrás do que a gente precisa fazer. Quando ela tá dentro daquele normal que a gente espera, ela pode ser até positiva e nos ajudar com as coisas. Mas quando ela tá trazendo prejuízo, eu estou paralisada, eu não consigo mais fazer as coisas, eu posso ter um transtorno de ansiedade. E aí tá na hora de buscar ajuda, porque tem muita coisa para poder melhorar. Mas antes disso, Júlia, como é que eu posso diminuir o risco de eu ter ansiedade? E aí a gente tem 3 pontos que podem ser muito importantes para te ajudar com isso. Em primeiro lugar, atividade física. A atividade física já comprovadamente ajuda a diminuir o risco de desenvolver alguns transtornos mentais, entre eles ansiedade. Inclusive tem muito paciente que fala assim, nossa Júlia, tu pega muito no pé para fazer atividade física. E contar pra vocês aqui, eu pego mesmo. Mas quando os pacientes começam a fazer, eles voltam e falam, meu Deus, fez muita diferença, eu tô muito melhor. Então se você ainda não precisa tratar a ansiedade, mas tá sentindo que anda meio tenso, meio irritado, meio com dificuldade de se concentrar, atividade física. Segunda dica, dormir bem é fundamental, porque a ansiedade ela pode alterar o sono, e um sono alterado pode piorar a ansiedade. Tente fazer todas as dicas de higiene do sono, inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre isso, para que você melhore a sua qualidade de sono e diminua também a sua chance de ter ansiedade. E o terceiro ponto é uma alimentação equilibrada, e não é que você não possa comer coisas que você gosta, com muitas calorias e carboidratos, mas tentar ter uma alimentação o mais natural possível. Aquela velha dica de
descascar mais e desembalar menos, ajuda muito quando a gente pensa também em relação à ansiedade, especialmente com coisas como estimulantes, café, energético, alimentos que podem ativar muito, inclusive desenvolver sintomas relacionados à ansiedade. E não te esquece, se a ansiedade está te atrapalhando, mas ela tem um motivo, uma situação, ela vai passar, porque o nosso organismo, ele é inteligente a ponto de saber até quando que pode ir essa ansiedade. Se ele não passar, eu tenho uma desregulação e aí eu vou precisar de ajuda. Gostou dessas dicas? Como é que anda a ansiedade por aí? Tá conseguindo estar no controle ou tá percebendo que já tá no problema? Me conta aqui embaixo, não te acanha, escreve pra mim e a gente se vê no próximo vídeo.